Olá, amados, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida e que ele te traga muita paz. Queridos, eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 25 em diante, que relata sobre Jesus expulsando um demônio que agitava, que fazia o menino ter convulsões, sabe? E trazia muito transtorno para a família, porque a família procurava algo para poder livrar o filho daquele mal e não estava conseguindo. E Jesus expulsa esse demônio. Olha o que acontece quando um levante, uma amarra, um espírito imundo, ele atua na vida de uma pessoa. Ele destrói praticamente e perturba uma família inteira. Veja comigo aqui o texto, olha, no capítulo 9 de Marcos, no versículo 25, que diz assim, olha, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e o nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou, violentamente saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Em algumas traduções e algumas bíblias, né, ela vai dizer que essa castra de demônios, ela só sai com muito jejum e oração. Então, o que esse espírito imundo ele traz na vida de uma pessoa? O pai, a mãe, os parentes ficam tudo tensos, preocupados e muitas vezes confundem coisas espirituais com doenças e aí vão procurar médico e médico também muitas vezes não tem conhecimento espiritual e taca-lhe remédio, remédio prejudica outras coisas no corpo da pessoa, sabe? E aquilo fica por muitos e muitos anos e a pessoa não sabe o que faz, não consegue melhorar, não consegue se livrar da doença. Eu não sei se isso está acontecendo na sua casa, na sua família, mas muitas doenças que estão na vida de muitas pessoas, elas estão mais para o lado espiritual do que para uma questão física, que um medicamento, que um médico pode resolver. E muitas vezes o lado espiritual tem que ser tratado com coisas espirituais. Veja que os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, por que nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus deu a receita. Essa castra, esse mal, essa espécie, só sai com jejum e oração. Então, muitas das vezes, a vida da pessoa ela fica amarrada sem conseguir crescer financeiramente, sem conseguir melhorar questão afetiva, amorosa, as coisas não fluem, porque está debaixo de uma opressão, está debaixo de um levante, de uma amarra, um bloqueio espiritual. E por isso precisamos orar, precisamos jejuar, e tem técnicas que a Bíblia nos ensina o que devemos fazer para este mal não vir na nossa vida. Olha, existe na medicina a medicina preventiva. Você faz determinadas coisas para que aquela tipo de enfermidade, aquela doença não venha na sua vida. Essa medicina preventiva, ela é uma medicina mais barata que existe, é a da prevenção. Porque quando vem a doença, aí se torna muito mais caro tratar uma doença do que prevenir essa doença. A parte espiritual é a mesma coisa. Se a gente vai buscar a proteção divina antes do mal chegar, com certeza, se um dia ele vier, até mesmo que não entra, né? Quando você tem um lado espiritual muito preparado, sabe? As coisas que fazem, os levantes que surgem, eles não conseguem penetrar, eles não conseguem entrar. Veja que Jesus disse, na oração, ele falou, espírito mudo, porque o garoto tinha uma espécie de epilepsia, um ataque, e o espírito fazia com que o garoto ficasse mudo, não falasse. Então, olha, Jesus repreende espírito mudo, sabe, e surdo.
Então Deus deu um nome àquele espírito, a causa que aquele espírito fazia para poder ele sair. Então ele foi no alvo certo, nas coisas certas. E muitas vezes as orações, elas são feitas, a maioria das pessoas oram, mas oram de forma talvez errada, de forma que não vai trazer o resultado. Porque muitas vezes você está orando para Deus expulsar um mal, que esse mal não está na sua vida. Então a gente precisa aprender a palavra para detectar, sabe, qual é o tipo de mal, de levante, de amarra que está vindo na nossa vida, para a gente poder repreender. É assim que o médico trata. O médico trata com... ele vai mandar a gente fazer um exame, né? Para detectar, para saber o que é, para ele poder aplicar o medicamento correto naquilo que foi detectado. A oração é igual, é a mesma coisa. A gente precisa ter momentos com Deus de busca, né? De agradar ao Senhor, mas também preciso ter momento de oração de ataque. Momento de oração que você está bombardeando o inimigo para ele sair. Você não pode pedir um inimigo, por favor, sai daqui, por favor. Não existe isso, entendeu? A gente precisa ordenar. Você pega as tuas trouxas imundas e dá o fora agora. Então, amados, se você ainda não está inscrito no canal, eu quero te convidar para você se inscrever, para botar o seu nome aqui, porque quando você se inscreve, seu nome aparece para mim. E eu coloco o seu nome na oração que eu faço todos os dias. Mas lembre-se, nós precisamos orar juntos. Eu oro por você, mas você também precisa orar, sabe? Para poder as coisas fluir, porque a gente sabe o que a gente está passando. Então, a oração saindo dos nossos lábios, ela tem um poder muito maior do que uma oração intercessória, entende? A intercessória ajuda, tipo, eu oro daqui de longe para você, mas se você estiver aí orando também, as coisas começam a fluir. Então, eu convido você a fazer parte dessa corrente de fé. É fácil, é só se inscrever, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, clica nele, marca a opção todas e não esquece de deixar o seu gostei, porque quando você deixa o gostei, o YouTube entende que essa oração foi boa, então ele vai enviar para mais pessoas. E compartilhe, né, amados? Compartilhe com outras pessoas para poder a gente abençoar. É abençoando que se é abençoado. Amém? Eu quero fazer essa oração com vocês, quero orar o Salmo 91, porque o Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos que a Bíblia relata, e as promessas do Salmo 91, ela vai ser fortemente na tua vida, se você crer. Então, a palavra de Deus diz que aquela castra, aquela espécie de demônio, só sai com jejum e oração. Então, não podemos deixar de lado essa prática de jejuar e orar. E eu quero jejuar e orar por você, para que você possa ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Você permite que eu possa orar por você, que eu possa interceder pela tua vida? Você permite que eu seja voz de Deus, pastor na tua vida, para que as bênçãos do Senhor venham te alcançar em nome do Senhor? Então, aquele mal que estava no menino saiu, mas olha quantos problemas trouxe. O pai não sabia o que fazer, o pai não sabia por onde ir, pediu os discípulos de Jesus para ajudar, os discípulos não puderam fazer nada, sabe? E ele ficou de mal a pior, ele procurava médico, procurava um monte de coisa, não sabia o que fazer, coitado. Muitas vezes a gente também está nessa. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis porque não sabe o que fazer. É tão difícil a gente passar por uma coisa e ninguém dá a solução para poder resolver o problema. A gente quer se livrar do problema e não consegue se livrar do problema. Então eu quero chamar a sua atenção para a gente fazer essa oração, porque Deus vai entrar com providência e vai mostrar a você o que você deve fazer para você ser mais do que vencedor, mais do que abençoado. Vamos orar agora? Em nome de Jesus? Eu vou colocar um fundo musical para a gente poder fazer essa oração agora, para Deus honrar e abençoar a tua vida. Vamos orar o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro,
e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisará o leão, a áspide, e calcará os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Deus maravilhoso, pedimos a Ti, Pai, neste momento, Senhor, aonde tiver uma amarra, aonde tiver um levante, aonde tiver uma opressão espiritual, uma doença que os médicos não descobrem o que é, nós repreendemos agora todo espírito imundo e sujo, espírito asqueroso de doença, seja lá qual for a espécie que este mal esteja trazendo. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra, que todo levante e amarra seja destruído, que toda corrente seja arrebentada e que todo peso seja aliviado, porque, ó Pai, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Senhor, o supremo da nossa vida. Todo esse levante do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus, e que toda vida que esteja no alcance da minha voz seja livre, liberto de todo mal, toda opressão, angústia, tristeza, vontade de morrer, vontade, meu Pai amado, de se suicidar. Em nome de Jesus, te repreendemos agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Sai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele te cubra de toda sorte de bênção. Que Deus venha fazer maravilhas na sua vida. Creia, amados, creia que o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amados, se você quiser fazer parte de um grupo de oração e de palavras abençoadoras, aqui embaixo tem um link, é Autorizados a Prosperar. Estarei fazendo uma live nesses dias e aí você vai saber dia e horário lá naquele grupo. Se você quiser, só basta clicar nesse link aí abaixo e se inscrever. E se quiser adquirir o manual Autorizados a Prosperar, é bem baratinho, só custa R$10. Só você clicar aí, em nome de Jesus, e você estará abençoando essa obra e ainda abençoando a tua vida. Porque esse ano nós vamos prosperar a 30, a 60, a 100 vezes mais. Nosso cálice vai transbordar. Que Deus abençoe tua vida rica e poderosamente. Graça e paz.